Grande. Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui quem fala é o William. E eu sou a Mafê. Bom, hoje a gente foi convidado pela Pfizer para a gente discutir alguns pontos sobre resistência antimicrobiana nos gram-negativos. A gente aproveita para deixar o convite para vocês conhecerem uma plataforma exclusiva para médicos, que é o Pfizer Pro, é uma plataforma que tem várias aulas e conteúdos importantes com vários especialistas sobre a resistência antimicrobiana. E hoje o tema que a gente escolheu para falar com vocês é esses pontos principais para a gente discutir. E o primeiro deles seria qual é a importância das infecções multiresistentes e como que a gente consegue identificá-las, Mafê? Quando a gente está falando de contexto de infecção, a gente precisa muito caracterizar a respeito de onde é essa infecção, né? Então, como a gente está falando de infecções de gram-negativos multiresistentes, normalmente a gente está falando de infecções adquiridas intra-hospitalares, né? Então, dentro dos serviços de saúde, associada aos serviços de saúde. E quando a gente está falando dessa multiresistência, eu tenho sempre que ficar de olho em alguns fatores que podem me levar a pensar que esse paciente vai ter uma infecção por um micro-organismo multiresistente. Então, se ele está internado há muito tempo, se ele já passou por unidade de terapia intensiva, se ele tem invasão, se ele já usou múltiplos antimicrobianos. Então, tudo isso vai me fazer pensar se o meu paciente, juntamente, óbvio, com a epidemiologia local, né? Quando eu estou falando disso, eu preciso pensar localmente. E se isso vai me levar ou não a pensar se eu estou de frente de uma infecção possível por um micro-organismo resistente ou não. Sim, e aí é importante, que é isso que a Mafê falou, porque todo hospital tem um serviço de controle de infecção hospitalar que ele precisa divulgar o perfil epidemiológico daquela instituição. Então, esse perfil epidemiológico, ele contempla aí por sítio, né? Então, infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário, que são os principais sítios de infecção que a gente tem relacionado aos dispositivos e que a gente monitora dentro dos hospitais. Quais são os principais micro-organismos que causam naquela instituição essas infecções? E dentre esses micro-organismos, quais são os mecanismos de resistências, né, que a gente tem relacionado aos antimicrobianos para a gente poder direcionar dessa forma a terapia de escolha. Então, por exemplo, eu tenho um hospital onde eu não tenho PAV por pneumonia associada à ventilação mecânica por gram positivo. Então, eu não teria necessidade de fazer uma cobertura extra, por exemplo, para o MRSA. Tem hospitais que a gente tem uma prevalência maior de KPC. Então, essa prevalência é que vai falar sobre a minha terapia que eu vou ter que utilizar para esses casos. E agora, já puxando o gancho, então, Will, o Klinger falou sobre KPC, né? Então, quando eu falo KPC, eu tô falando de quem? Eu tô falando de Klebsiella, eu tô falando de outra coisa, o que que eu tô falando? É, esse é um assunto que a gente gosta muito de conversar, né? A gente no Sim. InfectoCast, quando a gente vai falar de KPC de uma forma geral, porque KPC eu acho que é a mais famosa das estrelinhas das inibidoras das bactérias que tem a carbapenemase, né? Sim. Então, a KPC ficou conhecida por ser uma enzima que degrada os meus carbapenêmicos. Então, é uma das enzimas que faz parte de um grupo de carbapenemases. Então, quando a gente vai falar de mecanismos de resistência em gram-negativos, entra nesse pacote as beta-lactamases e, entre específico, as carbapenemases, que vão degradar desde os meus beta-lactâmicos até os meus carbapenêmicos. Ou seja, a bactéria ela vai ser resistente a ceftriaxona, vai ser resistente a meropenem, e isso aí já cria um problema, porque as minhas opções terapêuticas começam a diminuir. Então, nosso objetivo aqui já é começar a falar delas. E a mais famosa talvez seja a KPC, que muita gente que acha que é, inclusive, KPC é sinônimo de Klebsiella pneumoniae, né? Mas não necessariamente. A KPC foi descoberta na Klebsiella pneumoniae, é um gene de resistência, mas que você também pode encontrar em outros gram-negativos. Então, é certo que a gente pode ter
E. coli KPC, eu posso ter Pseudomonas KPC, eu posso ter Morganella KPC. Dentre os gram-negativos, essas bactérias elas podem possuir esse mecanismo de resistência. Ou podem possuir outros mecanismos de resistência, né? Porque quando a gente está falando de beta-lactamases, a gente está falando de um grupo muito grande, que é dividido normalmente em dois tipos de classificação, né? Que a gente mais usa é a classificação de Ambler, e a KPC ela vai estar no grupo A de Ambler, mas eu tenho outros grupos, o grupo B e o grupo D, que também tem carbapenemases, mas com nomes diferentes desses genes que levam a essa hidrólise dos carbapenêmicos, mas que no seu antibiograma vai estar lá aparecendo carbapenêmico resistente. Aí a nossa função aqui hoje é tentar ajudar vocês a saber qual é o mecanismo de resistência que está colocando aquele R na frente do meropenem ali. Mafei, vamos revisar essa classificação dos gram-negativos, porque a gente tem dois grupos muito importantes quando a gente fala dos gram-negativos, que são os fermentadores e os não fermentadores. Isso. Falando desses gram-negativos, o mais fácil da gente lembrar são os não fermentadores, porque são só 4. A gente tem a Pseudomonas, o Acinetobacter, a Stenotrophomonas e a Burkholderia. Tirando esses 4, o restante, a maioria são As as enterobacteriais. enterobactérias, que vão ser as Klebsiellas, E. coli, Yersinia, Morganellas, Providência, Proteus e assim sucessivamente. Isso mesmo. E aí, isso coloca para a gente também uma dica na hora que a gente está olhando para o antibiograma, mesmo que ainda não tenha saído o total do antibiograma, né? No que eu vou pensar de produção de mecanismos de resistência. Então, quando eu estou falando de enterobacterales, eu estou falando de um grupo que, se for carbapenêmico resistente, tem grandes chances disso ser uma carbapenemase. Diferentemente do que quando a gente está falando, por exemplo, de não fermentadores de glicose, principalmente pensando aí na Pseudomonas e no Acinetobacter, né? Que vão ter aí outros mecanismos de resistência que geram a hidrólise dos carbapenêmicos. Na verdade, nem vai ser uma hidrólise, mas vai ser a resistência, né? Como, por exemplo, bombas, porinas, que são outros tipos de mecanismos, né? Exato. E aí, quando a gente está falando de resistência antimicrobiana, a gente precisa pensar nessa questão local, mas no Brasil, os últimos dados que a gente tem, que saíram no boletim epidemiológico agora de janeiro de 2024, avaliando micro-organismos resistentes aos carbapenêmicos com distribuição de 2015 a 2022, essa foi uma análise feita retrospectivamente, né? Então, que levou em consideração micro-organismos detectados em vários estados do Brasil, sendo os principais recebidos aí de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Santa Catarina e São Paulo, né? E aí foram 85.718 isolados bacterianos, avaliando as enterobacterales, o complexo Acinetobacter e a Pseudomonas aeruginosa. E os genes mais avaliados foram o BLA-KPC e o BLA-NDM. Nesse boletim, a gente teve aí que a análise de detecção do BLA-KPC nas enterobactérias, a gente teve de 68,6% e da NDM de 14,4%, sendo aí que de 2015 para 2022, a gente teve uma redução da detecção de BLA-KPC de 74% para 51%, mas mesmo assim, taxas bastante elevadas de detecção de genes de resistência a antibióticos, que são muito importantes quando a gente está falando de terapêutica dentro de infecções relacionadas a serviços de saúde, né, galera? Exato. E é importante a gente relembrar, quem está ouvindo a gente, que quando se trata de resistência aos gram-negativos, principalmente, as beta-lactamases vão ser o principal mecanismo, né, a produção de beta-lactamase. E essa produção de beta-lactamase, eu tenho diferentes tipos de beta-lactamase. Então, eu tenho desde penicililases, que vão degradar penicilinas, eu tenho cefalosporinases, eu tenho as beta-lactamases de espectro estendido, e eu tenho as carbapenemases, que dentro dessas carbapenemases, um dos tipos é a KPC. Isso mesmo. E aí, Will, quando a gente está falando de, basicamente, dessa dificuldade de tratamento, hoje a gente tem os novos antimicrobianos, né? E aí, pensando
na ceftazidimavibactam, ou para quem lê bastante artigo aí, normalmente na sigla CASAV, esse é um antimicrobiano que a gente costuma utilizar quando a gente está na frente de bactérias que são produtoras de carbapenemase, principalmente na KPC, né? Exatamente, é uma indicação formal, né, que a gente vai usar e acaba sendo uma excelente terapia, porque uma vez que eu tenho KPC, eu vou perder todos os meus carbapenêmicos. Junto, eu vou perder todos os meus beta-lactâmicos. Sim. A gente tem que analisar situação por situação, mas as outras opções que vão sobrar podem ser, por exemplo, polimixina B, né, que é um antibiótico nefrotóxico, tem alguns outros efeitos colaterais neurológicos, né, é um antibiótico que tem até risco de causar alguns efeitos colaterais mais graves. Então, é um antibiótico que, assim, a gente usa, mas traz muito malefício junto. Outra opção que também, às vezes, pode estar sobrando para a gente usar para KPC aminoglicosídeo, né, também, se você usa mais que 5 dias, começa a carregar risco de nefrotoxicidade. A gente sabe que, principalmente, os aminoglicosídeos são antibióticos que a gente usa para infecção de corrente sanguínea, geralmente associado a outro antibiótico, infecção urinária, mas não é tão bom para tratar pneumonias, focos abdominais, né? Aquela penetração em tecido não é tão boa. Então, o Casav, dentre as suas vantagens, traz menos efeito colateral. Tem indicação formal para tratar pneumonia, infecção urinária, indicação de foco abdominal, né? É um beta-lactâmico, a gente gosta de beta-lactâmico. Sim, então, a gente gosta bastante de beta-lactâmico. Então, quando a gente está falando de beta-lactamases, carbapenemases, quando a gente fala de classe A de Amber, KPC, assim, é uma boa opção. E lembrando que KPC, não só KPC Klebsiella, KPC para outros gram-negativos que também tenham. Exato. E a iminência dessas cepas multiresistentes é uma preocupação muito grande tanto mundialmente quanto nacionalmente, porque os antibióticos, a gente não está conseguindo criar novos antibióticos na mesma velocidade que os mecanismos de resistência eles vêm aumentando a prevalência em todas as instituições do mundo. Nesse sentido, é importantíssimo que a gente tenha uma análise criteriosa sobre o uso dos antimicrobianos e sobre essa resistência que eles podem levar. Com toda certeza, e acredito que isso não vale só apenas para dentro do hospital, né? A gente está falando de uso de antimicrobianos que podem levar à aquisição de genes de resistência em vários outros setores que não somente o setor da saúde, né? No agronegócio, dentro da minha questão de como o meu esgoto é tratado. Então, tudo isso pode sim levar a alterações nos perfis de resistência das bactérias, no conceito que a gente chama de saúde única, ou One Health, né? Que é um conceito que vai fazer com que a gente pense de uma forma muito mais global do que somente a minha ação de estar ali prescrevendo antibiótico no hospital. O que é importante, obviamente, né? A gente sempre tem que pensar, e a CCH tá lá, sempre tentando descalonar, pensando melhor, por menor tempo e levando a menos efeitos colaterais, mas a gente também tem que ajudar a pensar para fora desse ambiente do nosso trabalho também, né? E justamente a gente conseguir integrar a saúde animal com a saúde do meio ambiente, com a saúde humana, né? Então não adianta nada a gente ter esse controle se o agronegócio também não realiza, se a gente não pensa como indivíduos que estão fazendo parte de um sistema e que está todo mundo interligado. Ótimo, ótimo. E aí, como a gente está falando de políticas que visem essa diminuição, né? É importante a gente falar que dentro do hospital, a CCH tem um papel super importante, né, Will? Começa com a gente, né, infectologista, né, profissional de saúde, ele é beira-leito, fazer esse controle, né? Hoje eu estava vendo um paciente que já tem uma pneumopatia crônica, é colonizado por uma bactéria KPC, e o familiar veio, inclusive, me falar assim, pô, a gente vai tratando o paciente, e no final ele ganha esse ceftazidimavibactam no final, por que eu já não começo logo com ele? Então, assim, explicar para a própria família, para o próprio paciente, né, que às vezes a gente tem a arma certa para o momento certo. Eu falei para ela, não adianta eu querer matar uma mosca com um tiro de um tanque de guerra, se eu tenho, às vezes, um mata-mosca, né? No final dos contos, o paciente até tinha crescido uma bactéria muito sensível. Então, não adianta a gente querer também sair usando os antibióticos sem o uso racional deles, que depois esse paciente vai voltar para mim e eu mesmo vou ter que tratar ele com um antibiótico mais estendido. Então,
cabe a gente saber qual que é o melhor momento para cada antibiótico. Bom, é isso. Essa é uma série de episódios que a gente está fazendo em parceria com a Pfizer. Não perca os próximos episódios, a gente vai falar de microbiologia. E acesse o canal da Pfizer Pro, que lá tem muito mais conteúdo exclusivo para vocês que nos assistem. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho.